Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o perdão na Bíblia. Antes de começar, queridos irmãos, de praxe, pause o vídeo agora, curtam o vídeo e aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. 1, 2, 3, já, pause. Já. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. E agora vamos fazer uma oração, que é a segunda coisa antes de começar. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome nesse momento e me use como seu instrumento. Que possa falar através de minha boca o Espírito Santo, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento dele, Pai. Que as pessoas possam ouvir, aprender, evoluir, e eu também. Que nossa mente, nosso coração esteja aberto para que tanto eu e as pessoas que estão me ouvindo possamos aprender e pôr em prática nossas vidas que iremos aprender agora. Que o Senhor esteja sempre conosco. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam, esse Deus é maravilhoso, eu sirvo um Deus vivo, não sei o que, tá amarrado, Deus é demais, Deus não sei o que. Mas essa pessoa, ela tá servindo a Deus, né? Ela tá falando tudo isso, só que ela não serve esse Deus. Ela acha tudo isso dele, mas não serve. Entendeu? O que adianta? É uma coisa a pessoa falar, a fritura é ruim, faz mal para a saúde, é terrível, provoca infarto, AVC, pressão alta, um monte de coisa, faz mal para o coração, pode provocar câncer, pode não sei o quê. E a pessoa aceita isso, mas continua consumindo. Entendeu? É a mesma coisa que acontece com quem está falando de Deus. Está usando o nome de Deus, mas não está seguindo a este Deus. Né? Para a gente estar seguindo a Deus, nós temos que ter em nós as características e seguir as orientações que este Deus está nos dando na Bíblia. E qual é a orientação que Jesus está nos dando? Nós temos que seguir o seu exemplo. Qual é o exemplo? Nós temos que ser bondosos, generosos, caridosos. E também o assunto principal da meditação, que é perdoar. Né? Tem gente que fala, não, eu não perdoo de jeito nenhum, falou besteira, mas eu não perdoo. Mas é assim que Jesus agia? É essa a pergunta que eu faço. Jesus agia desse jeito? Ele não perdoava? O que é ensinado na Bíblia sobre o perdão? Quando a gente vai lá na história de José, Deus não perdoou, José não perdoou os seus irmãos por terem vendido ele como escravo, jogado no buraco, feito o que fizeram com ele, porque ele percebeu o quê? Que os irmãos dele mudaram, se arrependeram, mas ele perdoou os irmãos. Ele poderia ter falado, agora vocês vão ser escravos aqui. Ele poderia ter falado, vocês vão ser meus escravos agora. Agora sou eu que vou mandar em vocês aqui, ó. Ele poderia ter se vingado dos irmãos, mas não. Ele perdoou. Aí, eu falo para vocês. Jesus nos ensinou a perdoar. Quando você vê na parábola do mal credor, o cara perdoa a dívida do outro, que era uma dívida altíssima, né? Mais ou menos 1 bilhão de reais, 1 milhão de reais, uma dívida que o cara não ia pagar nunca. Aí o cara sai de lá, depois de ter recebido perdão, e ele faz o quê? Ele encontra o outro homem lá, um homem que devia para ele, só que devia R$ 1.000. Aí, em vez de ele pegar e seguir o exemplo do que o cara fez com ele, que perdoou 1 milhão que ele estava devendo, ele pegou e fez o quê? Ele não perdoou a dívida do cara e mandou prender o cara até que pagasse a dívida de R$ 1.000 para ele. Isso caiu no ouvido do cara que ele devia,
O cara anulou o perdão que tinha dado para ele da dívida e agora ele devia novamente 1 milhão. Então quer dizer, para receber 1.000, ele passou a dever 1 milhão. É isso que está sendo dito naquela história, né? Só que está falando no dinheiro da época, lá na maneira como eles tratavam na época as dívidas, né? Mas eu estou transformando em reais para a gente entender claramente o que está se falando ali. Então, o ensinamento ali é que nós devemos perdoar o próximo. Você entendeu? Perdoar. Perdoar alguém. Ah, eu estou me devendo, tem que perdoar? Não. Mas está vendo que a pessoa está devendo uma quantia alta para você, que ela não pode pagar? Perdoe essa quantia. Compreende? Perdoe. Tem que perdoar. Compreende, quer dizer, irmãos? Então, perdoe a quantia. Perdoe seu próximo. Seja misericordioso com ele. Então, é mais ensinamento do perdão. Né? Então, ainda estamos perdoar, mas não que eu tenho que perdoar todas as dívidas, mas você está vendo que o cara é um cara miserável, um cara pobre, um cara que nunca vai poder te pagar essa quantia, né? Que ele acabou de adquirir essa dívida por precisão, perdoe essa dívida, deixa o cara viver a vida dele. Ele não vai te pagar nunca. E você não vai dar paz pro coitado, e você não vai ter paz também, né? Aí você vai dar a parábola do filho pródigo, né? Quando ele retorna, o irmão dele, em vez de recebê-lo de braços abertos e perdoá-lo, assim como o pai dele o perdoou por ele ter feito a herança em vida, ter ido embora, o irmão não perdoou. Então, ali nessa parábola, a gente vê claramente que o pai representa Deus. O filho pródigo representa aquelas pessoas que estão no mundo e estão se voltando para Deus, ou eram de Deus, né, e saíram do caminho de Deus e estão retornando. E o filho mais velho representa as pessoas que estão dentro do caminho, que se dizem estar dentro do caminho de Deus. Então, quer dizer, como eu já dei esse exemplo, dá de novo. Se chega aí o goleiro Bruno lá, que mandou matar a ex dele lá, Lisa Samúdio, a mãe do filho dele. Vocês não receberiam ele na sua igreja de braços abertos? Então vocês não estão seguindo, não estão sendo ensinando a parábola do filho pródigo que Jesus Cristo ensinou. Porque ele ensinou a receber a todos de braços abertos na igreja. A igreja é para todos, não é só para quem nunca errou. Até porque se fosse assim, nenhum de nós estaria na igreja, porque todo mundo é pecador, nojento, imundo. Paulo disse, o apóstolo, os pecadores eu sou o pior. Paulo cometeu simplesmente o assassinato de um servo de Deus, inocente. Ele apedrejou Estevão e ele virou um apóstolo perdoado por Deus. Você entendeu? Então, no decorrer da Bíblia, a gente vê os perdões acontecendo. Deus perdoou Jacó por ter mentido para o pai. Deus perdoou Davi por ter matado Urias, mandado matar Urias. Né? Jesus perdoou o ladrão na cruz e garantiu que ele estaria na vida eterna. Jesus perdoou a Pedro, o apóstolo, por ter negado ele 3 vezes. Jesus teria perdoado Judas se ele tivesse se arrependido do que fez. Entendeu? Então ele nos ensinou essa parábola do filho pródigo, a perdoar. Então não é porque o goleiro Bruno cometeu esse ato abominável de ter matado, tirar a vida de uma pessoa, se é que realmente ele mandou tirar a vida, porque não teve uma comprovação concreta do assunto, ele foi condenado por evidências. Mas prova mesmo não tem, porque o corpo dela nunca apareceu. Né? Pessoas falaram que ele fez, né? Mas nunca é que foi revelado que ele fez. Nunca foi uma prova realmente que uma imagem, uma filmagem que ele matou, que ele mandou matar, ou uma gravação dele encomendando a morte, nada, não teve essa prova. Né? Então, chegaram a essa conclusão pelas evidências que tiveram. Mas mesmo que ele tenha matado, vamos supor que ele matou. Ele tem o direito de se regenerar e se voltar para Deus. Mas não adianta o cara pegar, fazer as coisas erradas e depois ficar só com a Bíblia debaixo do braço, né, na cadeia, vai lá pra cá, e achar e falar que se converteu, que agora é evangélico, que agora não sei o quê. Isso não vai adiantar nada. Se não houver o arrependimento verdadeiro dentro da pessoa, não vai adiantar.
Então, se a pessoa teve o desejo de entrar na igreja, na sua igreja, então o goleiro Bruno está passando na frente da sua igreja e ele sentiu vontade de entrar e entrou para congregar ali, é porque o Espírito Santo está chamando ele a congregar dentro da igreja. O Espírito Santo. Você entendeu? Não é o. Ele não entrou ali por entrar. O Espírito Santo levou a entrar aí. Então, se o Espírito Santo está levando ele aí, é porque o Espírito Santo está sentindo que ele está querendo mudar, que ele está querendo algo. Então, você deve recebê-lo de braços abertos. Senão, você não está, você está sendo igual ao filho pródigo, o irmão do filho pródigo, né? Né? E ali naquele momento, quem é que estava com Deus? Era o filho pródigo. O outro não. O outro parecia estar, estava ali, mas não estava. Pois ele não estava agindo como uma pessoa de Deus, verdadeira. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós temos que entender que Deus, ele perdoa as pessoas pelos seus erros, né? E ele nos ensina a perdoar. Aí tem gente que fala, não, eu não perdoo. Achando isso aí, esse não perdoo, tem um tanto de egoísmo aí. Entendeu por quê? Porque a pessoa acha que não perdoar está fazendo mal àquela outra pessoa. Só que a pessoa está enganada. A pessoa não está fazendo mal a outra, está fazendo mal a si mesmo. Porque quando você não perdoa, você enche a sua mente, a sua cabeça, ela vira uma lata de lixo. É isso que você quer? Que a sua cabeça seja uma lata de lixo, cheia de porcaria dentro, para não falar outra palavra? É isso que você quer? Porque é isso que vai acontecer. Se você não perdoar e ficar guardando o rancor daquilo ali, aquela mágoa, se você não pôr para fora aquilo, o que vai acontecer? A tua cabeça vai enchendo, 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 você não vai ter paz. A tua consciência nunca vai estar tranquila. Você vai estar sempre ali remoendo e sempre arrumando confusão com os seus próximos em volta de você. Vai viver amargurado. É você quem vai sofrer, não a pessoa. Ninguém precisa do seu perdão. Somente você mesma que precisa do seu perdão. É você quem precisa e não a outra pessoa. Você está querendo ser egoísta e você está sendo estúpido, é idiota. Porque é você quem está sendo prejudicado. E como disse Jesus Cristo, se você não perdoar as pessoas pelos erros que elas cometem, você não será perdoado lá por Deus na hora que você tiver que se perdão. E você vai precisar de perdão porque você não é perfeito. Quem é você para dizer se vai perdoar ou não alguém, apontar o dedo para alguém? Você nunca errou na sua vida? Você é uma pessoa que não erra? Não, você erra sim. Porque todos nós erramos. Eu já cansei de ser grosso com a minha mãe, cansei de fazer coisas erradas, porque eu sou um ser humano falho. Não é porque eu me converti para Deus que eu me tornei uma pessoa perfeita, santificada, não. Significa que o Espírito Santo está comigo, que eu sinto a proteção de Deus comigo. Significa que eu procuro sempre fazer o que é certo. Mas eu tenho ainda a carne fraca. Eu só vou ser perfeito quando Jesus Cristo voltar e se eu tiver morrido, ele vai me ressuscitar, transformar. Se eu ainda estiver vivo quando ele voltar, ele vai me transformar. Aí sim eu vou ser perfeito novamente como era Adão. Agora, eu não sou. Então eu vou errar. Eu não tenho direito de apontar o dedo pro outro. Quem sou eu para falar não vou perdoar uma pessoa? Por que eu não vou perdoar? Se eu gostaria de ser perdoado dos meus erros, quem sou eu para não perdoar se Jesus Cristo está me ensinando a perdoar? Eu não seria um servo de Deus se eu não perdoasse. Eu não estaria no caminho certo de Deus se eu não perdoasse. Pois a Bíblia está ensinando claramente a gente a perdoar os nossos semelhantes. E está alertando que se nós não perdoarmos os nossos semelhantes, nós não entraremos no reino do céu. A Bíblia é muito clara.
Então entenda que o perdão é para você. É você que precisa perdoar o outro para você se libertar disso. Pois você vai ficar guardando rancores, vai ficar amargurado. E toda vez que você arranjar uma encrenca, uma confusão, tudo isso vai voltar na sua cabeça. Entendeu? Você vai botar a cabeça no travesseiro e não vai dormir porque a tua cabeça tá pesada de tanto lixo que tá dentro. Porque você tá acumulando lixo dentro de você. Então, o perdão que você não dá é para você que vai fazer mal. Aquela pessoa que te fez algo de errado, ela não precisa do seu perdão. Ela precisa se arrepender do que ela fez e ela tem que pedir perdão. Né? Ela pode não pedir para você exatamente, mas ela tem que confessar o erro dela, demonstrar para Deus o arrependimento. E se ela mostrar arrependimento para Deus, com ou sem o seu perdão, ela vai estar na vida eterna, que é o mais importante. E você não vai estar. Você vai estar lá queimando no lago de fogo, porque você não perdoou. Você pode fazer tudo que é certo, você pode seguir a risca o que Deus ensinou. Se você não perdoar, você não vai entrar no reino de Deus. Entenda de uma vez por todas, se você não perdoar, você não vai entrar no reino de Deus. Você pode fazer tudo certo, você pode guardar o sábado, pode não comer carne imunda, pode não pecar nada, viver santificado o resto das vidas sem pecar nada, pode é, pode fazer tudo certinho conforme a Bíblia está orientando, não responder, não gritar com ninguém, ser manso, ser tranquilo, tá tudo certo. Mas se você não perdoar, você não vai entrar no céu. Por quê? Porque se você não perdoa, significa que você não acha certo perdoar. Então como é que você vai ser perdoado? Será que você não compreende que você é que precisa do perdão? Então não é para ele que você vai. Então aquela pessoa ela vai ser salva. Se ela se arrepender do que ela fez, mesmo que ela não peça perdão diretamente a você, ela vai estar livre do pecado dela e vai estar salva. Foi o caso do ladrão na cruz. Quem ele cometeu o erro lá? Perdoou ele? Não. Pilatos não perdoou ele por ter roubado, por ter feito pelo crime que ele cometeu e o crucificou. Ele não foi perdoado. Mas Jesus o perdoou. E ele vai estar na vida eterna. Então qual é o perdão que valeu mais? O perdão que Pilatos tivesse dado a ele e ele não ter morrido crucificado? Ou o perdão que Jesus Cristo deu e ele vai estar na vida eterna? O perdão que valeu para ele é do Jesus Cristo, que não depende nada do seu. Então, se você não perdoar, é você quem vai sofrer com isso dentro de você. É você que vai perder a sua vida eterna. É você que está se ferrando e não o outro. O teu egoísmo está virando o seu contra você mesma. Então, se você, pessoa, acha que você está abafando de não perdoar, achando que você está fazendo mal àquela pessoa de perdoar, se engana. Você está fazendo mal a você mesmo. E lembre-se, se aquela mãe da Bahia, que teve um filho morto por um adolescente, não tivesse perdoado aquele adolescente, não tivesse mandado uma Bíblia com dedicatória para ele, não tivesse saído da cidade dela de Itabuna para ir para outra cidade longe, que é Salvador, para ir lá visitar o cara na cadeia, pregar para ele na cadeia e converter este cara, será que ela poderia não ter perdido mais alguém da família dela que ele poderia ter matado? Ou será que outras pessoas por aí teriam perdido seus entes queridos que esse cara poderia ter matado? Se ele matou um, poderia ter matado outros. Ele ia só cada vez mais piorar. E essa pessoa não só salvou a vida desse rapaz, né, que converteu ele e ele provavelmente estará na vida eterna, mas também evitou que muita gente fosse morta por ele. Ou fosse roubada, ou fosse lá o que com ele. Você está entendendo? Então, olha só o que essa mulher fez. Lembre-se que por trás da pessoa que te fez mal tem uma mãe. Uma mãe desesperada vendo o filho no caminho errado. Se você é mãe, aquele cara também tem a mãe. E a mãe dele está sofrendo para ver o que ele está fazendo. Né? Aquela mulher, sim, Tubabuna, ela agiu como uma verdadeira serva de Deus. Ela foi uma verdadeira serva de Deus. Porque é exatamente isso que nós devemos fazer. Como eu fiz. Eu perdoei o assassino. Para que foi um assassino? Né? Ele caiu do viaduto lá com o ônibus, dormiu no volante e matou meu avô. Eu perdoei ele por isso. Aí vai falar, ele não teve culpa. Lógico que ele teve culpa. Se ele não estava bem para dirigir, ele tinha que ter parado. E não tirar a vida de um monte de gente que ele tirou naquele acidente. Você entendeu? Ele trabalhou um tempão, então para.
Não, ele foi ambicioso para ganhar um pouquinho a mais. Ele foi ambicioso, egoísta e tirou a vida de um monte de pessoas, inclusive do meu avô, que tinha um filho de 11 anos para cuidar, tá? Que estava trabalhando aos 80 anos de idade, porque o salário mínimo que ele ganhava de aposentadoria era uma vergonha que não dava para sustentar a família dele. Ele tinha uma mulher que ele era viúvo, né? Minha avó já tinha morrido desde que minha mãe era criança, e ele com essa mulher teve mais dois filhos, né? Um já estava com 20 anos e o outro com 11. E aí, essa criança perdeu o pai por conta de um motorista que não soube saber quando parar, por não ter seguido o que é correto, por não ter tido ética profissional, entendeu? E o pior é que o cara ainda ficou vivo, o cara não morreu, né? Então ele matou um monte de gente, mas não morreu. Mas eu perdoo. Eu perdoo porque foi ter tirado a única chance que eu tinha de ter um amor verdadeiro de avô. Porque o outro avô que eu tive, felizmente, ele não ia muito com a minha cara, digamos assim, né? Ele, ele tinha mais apreço, ele tinha mais carinho com as minhas primas, porque elas moravam aqui com ele, né? Elas moravam aqui, e eu não morava, eu vinha pra cá de vez em quando, né? E esse meu avô também ele era um tanto tímido, fechado, carrancudo, né? O outro avô é que era mais parecido comigo, brincalhão, é, risonho, gozador, como eu sou também, entendeu? Então, eu poderia ter conhecido meu avô, eu ia fazer 3 aninhos, e eu não pude ter esse avô, por quê? Porque o cara foi egoísta a ponto de tirar a vida de uma pessoa. Então ele era um assassino, assim. O certo seria, esse cara tinha que estar preso por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Pois ele pôs em risco propositalmente a vida das pessoas ao dirigir sem condições, né? Tudo bem que era permitido o cara fazer isso, mas não é porque é permitido que a pessoa tem que fazer, né? E aí você olha, meu tio, órfão de pai com 11 anos, e para completar a tragédia, um ano depois ele perdeu a mãe. Vai falar, uma criança de 12 anos, sem pai e sem mãe. Olha só isso. Olha só isso, né? Talvez, se esse cara não tivesse feito essa tragédia, pelo menos o pai ele teria ali agora, que ele precisava, né? Tanto. Tá certo? Por um homem que não soube ser uma pessoa ética, uma pessoa que não soube, foi ambiciosa e egoísta, né? Não, vou dar mais uma viagem porque eu ganho um pouco a mais. Não. Se você não tem condição, você tem que ver que você está dirigindo um ônibus com vidas em risco. Não é porque a lei valida que eu posso fazer, né? Quer dizer que a lei pega, faz a lei lá, é permitido você matar a pessoa, se você quiser. A pessoa tá achando, vai lá e dá um tiro e mata. Então eu vou lá e vou fazer isso? Não vou. Por que não? Porque eu tenho ética, porque eu tenho princípio, porque eu conheço as leis de Deus, que é mais importante do que a lei do mundo. Então, eu jamais iria tirar a vida de alguém, propositalmente pelo menos não, né? E tentaria também não fazer isso, nem legítima defesa, mas se tiver que fazer legítima defesa, se acontecer, paciência, legítima defesa, mas eu não pretendo tirar a vida de ninguém. Mesmo que fosse lei que pudesse tirar. Não vou. Então, essa lei absurda que foi posta, se não me engano, pela aquela senhora, Luísa Erundina, né? Ah, nem vou falar o nome. Ela pôs essa bendita lei que o motorista podia rodar a noite trabalhando para ganhar hora extra. E ele foi fazer hora extra e deu nisso. E garanto para você que esse não foi o único acidente, não. Muitos outros aconteceram por conta disso, porque os motoristas não iam ter condição de trabalho e iam no egoísmo do ser humano, na ambição do ser humano que ganha um pouco mais, eles iam extrapolar. E é claro que vai acontecer. Compreende, queridos irmãos? Então, infelizmente, esse homem tirou a vida do meu avô e de muitas outras pessoas naquele acidente. Mas eu perdoei. Eu perdoei. Por que eu perdoei? Porque Deus ensina a gente que nós devemos perdoar. Eu não vou guardar rancor dele nenhum, né? É claro que eu não tenho que nem olhar para a cara desse homem, nem tampouco conviver com ele, não. Mas eu, dentro de mim, eu perdoo, entendeu? Mas eu tenho certeza que ele vai pagar muito caro com Deus, se é que já não está pagando, né?
Não sei, foi falado então, que ele tenha ficado paralítico no acidente, ele vai pagar muito caro pelas vidas que ele tirou ali. Porque Deus está vendo que ele fez isso aí, é claro que ele não tinha intenção de tirar a vida, mas ele não pensou nas vidas que ele poderia tirar fazendo essa, essa, essa hora extra, né, que ele fez. Ele não pensou, entendeu? Ele não pensou. Então, ele pôs em risco essas vidas. E Deus está vendo o que ele fez. Então, queridos irmãos, nós devemos aprender a perdoar. Porque o perdão faz parte da vida. Se nós não perdoarmos, como é que nós queremos ser perdoados? Então entenda, o perdão não é bem para aquela pessoa que fez o mal para o que você está fazendo, não. Pelo contrário, o perdão é o bem para você. É claro que o perdão pode fazer um bem para aquela pessoa também. Por quê? Porque às vezes, através do perdão, a pessoa se sente motivada a mudar. Você entende? Se converter. Aí você pega e fala, mas e a pessoa, a Urias que o Davi matou? Aí isso aí fica por isso mesmo? Urias, pelo que a Bíblia fala, é um servo de Deus. E ele vai estar na vida eterna. E como ele vai estar já transformado, pode ter certeza que ele vai perdoar da dívida que ele fez. Se é que ele já não sabia o que aconteceu. Davi, ele não mandou matar Urias porque ele era um homem mau. Ele mandou matar Urias porque ele não teve escolha. Porque ele cometeu um ato que ele precisou esconder. Né? Ele cometeu adultério com Batseba e ela engravida dele. Então, ele ia falar o que por Urias? Urias estava na guerra, o que ia acontecer? Urias estava na guerra. Aí a Batseba engravidou. Quando ele chegasse, ela está grávida. Esse filho não era dele, porque ele estava na guerra. Aí como que ele ia explicar? Ele ia falar que ela era uma adúltera e ela seria apedrejada. E de quem que seria a culpa dela ser apedrejada? Dela? Também. Mas também seria a culpa de Davi. Então, de qualquer forma, Davi iria. E sem contar que ele ia perder o filho também. Ele também pensou no filho que está na barriga dela. Mas Davi tentou resolver a questão de outro jeito. Ele trouxe Urias da guerra e tentou fazer com que ele se deitasse com Batseba para falar que o filho era dele. Porém, Urias se negou a deitar com Batseba. Davi tentou evitar essa tragédia. Ele não matou Urias, falava lá e mata Urias. Não. Davi não era um assassino. Davi não era um homem rude. Davi, ele cometeu um erro, um deslize, como qualquer um de nós comete. Quem que nunca deslizou na vida e cometeu um pecado? Ninguém, nós somos pecadores. E Davi também era. E ele cometeu um erro. Ele tentou encobrir o erro dele com o outro. Você entendeu? Ele tentou encobrir o erro. Porque, infelizmente, ele não tinha escolha. Se ele deixasse passar, Batseba seria apedrejada como adúltera. Você entendeu? Batseba seria apedrejada como adúltera e, e a criança morreria. Né? E Davi fez o quê? Ele pensou, o que eu vou fazer agora? Trouxe Urias, mas ele se negou a deitar com ela porque ele falou, os homens estão na guerra, todo mundo na guerra. Por que eu vou ter privilégio agora de deitar com a minha esposa? Não, eu não vou. Ele nem foi para casa, ele dormiu na rua, lá numa cabana, na rua, numa barraca. Ele não foi para casa. E quando Davi percebeu que Urias não ia para casa, ele tentou embebedar Urias, deixou ele bêbado para ele ir para casa. Não foi. Quando ele viu que Urias não foi para casa, não teve jeito, né? Ele fez o quê? Sem outra solução, ele mandou uma carta para o Joabe para que ele pôsse Urias na frente na batalha, para que ele morresse na batalha.
E deixasse ele lá um pouco só para que ele morresse na batalha. E o pior, quem levou essa carta para o Joabe, a sentença de morte de Urias, foi o próprio Urias. Né? O próprio Urias levou a sentença de morte dele na mão do Joabe. O próprio Urias. Isso ainda é mais asqueroso, né? Para não dizer outra coisa. Mas Deus perdoou Davi. Ele perdoou Davi por quê? Porque Davi se arrependeu. Porque Davi cometeu um deslize, mas ele se arrepende do erro. Assim como Pedro, que também se arrependeu por ter renegado Jesus 3 vezes. Assim como aquele ladrão na cruz que se arrependeu. Assim como os irmãos do José, que estavam arrependidos pelo que fizeram. Eles perdoaram. Perdoaram todos porque eram pessoas de Deus. Jesus era semelhante ao Pai. Então, ele nos deixou um exemplo. Se ele perdoou o ladrão, quem somos nós para não perdoar? Então, se chegar aqui o goleiro Bruno na minha igreja, eu vou receber de braços abertos. Qualquer pessoa que for um assassino, sair da cadeia, eu vou receber de braços abertos. Né? Por quê? Porque assim deve ser, queridos irmãos. Se eu não receber uma pessoa de braços abertos, eu não seria um servo de Deus. Independentemente de quem seja, pode ser meu pior inimigo. Se ele chegar na minha igreja, será recebido de braços abertos por mim. Pode ser quem quer que seja. Pode ser esse motorista do ônibus. Se ele chegar na minha igreja, eu receberei de braços abertos, com carinho, sincero, não fingimento. Tá? Não importa. Pode ser a Luísa Lundina, pode ser quem quer que seja. Qualquer pessoa que tenha me feito mal, eu não vou desejar mal para essa pessoa. Eu não vou. Eu quero perdão por quê? Porque eu quero pôr minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Eu quero poder dormir sossegado, não sei nada na minha cabeça. Minha mãe até me pergunta o que foi que eu fiz depois de errado, não sei o quê. Eu não vou lembrar por quê? Porque minha cabeça não é vinícola. Minha cabeça não é cesto de lixo. Então eu não vou encher a cabeça de porcaria. Então, tudo que acontece, eu ponho para fora. Eu não vou guardar nada. Você entendeu? Então, muitas vezes, eu começo a falar sozinho. Eu vou aqui no bosque, eu vou no banheiro, no quarto, começo a falar sozinho, muita coisa. Falar. Falo tudo que eu tenho vontade, eu ponho tudo pra fora, aquele mal que a pessoa me causou. E pronto. E no dia seguinte eu não lembro mais nada. Eu não lembro mesmo. Né? Deus apagou minha mente, que nem por exemplo, na escola. Eu não lembro de mais nada. A única imagem duas imagens que eu tenho assim na escola. Uma é a imagem do, como é que fala? Dos moleques lá me fazendo bullying, né? Me como é que fala? Me assando, né? Dois juntos lá no banheiro. E o outro também que também fez um tipo de bullying comigo lá também, no corredor da escola. São só essas duas imagens que eu tenho. Não lembro de mais nada que aconteceu naquela escola e nem quero lembrar. Entendeu? Não faço a mínima questão de lembrar, né? Eu lembro de algumas coisas boas, mas as coisas ruins eu não lembro nada. Entendeu? Então, pra mim isso é ótimo. E eu quero continuar assim. Não faço questão de lembrar, não quero lembrar. Então, o que aconteceu ontem ficou no passado. Entendeu? Jesus Cristo nos ensina outra coisa. Não guarde a sua ira para o dia seguinte. A sua ira tem que acabar no pôr do sol. Ela não pode ir até o sol nascer de novo. Não pode passar de um dia para o outro. Se ir naquele dia, põe tudo pra fora, sozinho de preferência, que você não magoa ninguém. Põe pra fora tudo que tá te incomodando. No dia seguinte, esqueça a sua ira. Não adianta você ficar guardando amargura, virando cara, sair pisando duro, sair fazendo careta, fazendo cara de demônio. Não adianta. Isso não vai te levar a nada. Quem tá sofrendo com isso é você. Será que você não percebe? Enquanto aquela pessoa que você tá vendo, cara, tá rindo, tá vendo um programa lá se divertindo, tá com um sorriso no rosto, tá vivendo novamente, você tá com aquela cara amarrada, fechada, sofrendo uma coisa que ele não tá nem aí. Será que você não percebe que só quem tá sofrendo é você?
Será que o nível de estupidez é tão grande que você não enxerga, que só você que está sofrendo? Me desculpe as palavras, mas se chama atenção, ver se balança. Só quem sofre e remui as coisas é você. Aquela pessoa não vai sofrer nada. Ela vai estar lá rindo, vendo um programa humorístico, vendo televisão, vendo outras coisas, vivendo a vida dela numa boa, não tá nem aí pra você. E você, idiota, sofrendo, chorando, remoendo coisa passada, bicuda, cara amarrada, fechada, amargurada. É isso que você quer pra você? Ser uma Mara da vida? Tá? Desculpa quem chama Mara, mas é porque o nome Mara significa amargura, né? Você vê que Noemi, a sogra de Ruth, ela chamava Noemi, que dizia se era alegria, se era coisa, e ela ficou amargurada porque ela perdeu o marido e os dois filhos, e aí ela falou que ela queria ser chamada de Mara por conta da amargura que estava dentro dela. Porque Mara quer dizer amargura. Então deixem de ser Mara, tá certo? Para serem Noemis. Noemis. Vamos ser alegria, vamos ser felicidade. Ponha pro inferno essas amarguras, essas coisas. Você abre, se liberta, abre a sua mente e deixa que tudo vai embora. Você não percebe que é só você que sofre com isso. Ninguém mais vai sofrer, ninguém. Você não vai fazer. Ah, mas aí, quando eu tenho a discussão, eu lembro de tudo, jogo todas as coisas em cima da pessoa. E daí? O que você ganha com isso? Você só vai ganhar uma coisa com isso. Mais amargura, mais coisa, porque a hora que você jogar os cachorros em cima e remoer coisas passadas, a pessoa também vai jogar em cima de você. Entendeu? A pessoa também vai jogar em cima de você. E coisas muito piores, vai falar coisas que vai te ofender ainda mais. E aí você vai fazer o quê? Cada vez mais você vai absorvendo isso. E vai ficando mais amargurada, mais fechada, mais. Gente, para. A vida é tão curta pra gente ficar arrumando briga. Você vê que hoje eu tava no ônibus, entrei no ônibus com minha mãe, pra ir pra Mogi. E aí, como é o costume, sempre a mesma coisa, eu peguei ela por trás, passei o meu cartão, passei na catraca, depois passei o dela, girei a catraca e fui procurar o lugar para sentar os dois juntos e só já no fundo do ônibus. E eu fui para lá normalmente, como sempre, normalmente. Aí, ela, como sempre, fica para trás, porque ela tem dificuldade para andar dentro do ônibus, que o ônibus está mexendo, ela espera o ônibus parar para andar. E aí ela veio, e aí quando ela tava um banco ali do meu, já, quando tava, ela começou a fazer umas caretas, não sei por quê. Tentei falar o que foi, ela pegou, achou ruim comigo, pegou, sentou no outro banco, não quer sentar, quer sentar aqui, e pegou, sentou lá, e falei, então você tá do seu lado aqui na frente, peguei, sentei do lado dela. Ah não, é porque você não me ajudou, porque você... Mas eu nunca ajudei, e nunca ela fez esse espetáculo. Então, gente, vale a pena arrumar briga por causa de uma besteira dessa? Não vale. Que não aconteceu nada de diferente? Gente, não precisa disso. Quando você vai falar gelo, quando ela me chama, quando ela tá querendo me chamar com carinho, gelinho, gelo, pega pra mim aqui, bolsa, me ajuda aqui um minutinho. Eu ia lá ajudar, pronto. Pra quê? A vida é tão curta, a vida é um trem bala ligeiro, e a gente somos apenas passageiros prestes a partir, entendeu? Já ouviu aquela música da Vilela? Aquele representa a vida. É rápido. Quando você percebe, já foi. Você não percebe, não sabe se vai estar vivo amanhã. O meu primo, com 35 anos, infartou e morreu de um dia para o outro. Um dia estava vivo, no outro não estava mais. Ninguém esperava que ele ia morrer ali. A mãe não esperava. Vai saber quantas brigas, quantas confusões ela teve com ele em casa. Pergunta para ela hoje se ela hoje não queria um tempo com o filho. E garanto que ela poderia ter reclamado dele muitas vezes. Então, para de arrumar confusão por nada. Vamos viver a vida, gente. A vida é muito rápida. Você não sabe se hoje você vai estar, vai estar até o fim do dia com a tua mãe, com o teu pai do teu lado. Ninguém sabe a hora de ninguém. De repente, uma hora a pessoa vai embora. Pra que perder tempo com briga? Tem gente que vira a cara pra parente, pra coisa, anos sem se falar, troco de quê? É teu parente, ele nunca vai deixar de ser seu parente. Pode ser primo, tio, avô, irmão, pai, mãe, filho, não importa.
Vai ser seu parente pro resto da vida. Por que viver brigado com uma pessoa por causa de uma discussão besta que não vale nem nada? Você nunca errou na sua vida para ficar virando cara pros outros? Para com isso é criancice, tá? É criancice. Criança é que fica virando cara pros outros, tá de mal, que não sei o quê. Para! Para de arrumar confusão. Para! Isso não é de Deus. Se você está agindo assim, você não é uma pessoa de Deus. Não adianta você fazer tudo certo. Se você faz isso errado, você está se condenando. Porque para Deus, 10 menos 1 é 0, não é 9. Não tem meio termo para Deus. Ou você segue os 10 mandamentos, ou você não segue nenhum. Entendeu? Um só não vai adiantar você seguir. 5 não vai adiantar você seguir. É todos. A lei tem que ser seguida completa. Tá certo? Tirando, cara, as leis cerimoniais lá, as leis civis. Os israelitas não. Mas as leis que Deus deixou lá das casas imundas, da guarda dos sábados, 10 mandamentos, essas leis devem ser seguidas até hoje. Elas são perpétuas. Então, pá, eu tô falando, de achar que você tem que ficar arrumando encrenca com as pessoas à sua volta. Vamos viver em paz, pelo amor de Deus. Você não sabe o tempo que você vai ter. Como eu queria estar com a minha cachorra aqui agora, e tô olhando agora pra cima ali, vendo aqui na minha frente o túmulo dela lá, cheio de flor que ele me plantou. Como eu queria que ela estivesse aqui agora. Quantas vezes eu reclamei. Nossa, dá até de chorar. Reclamei de ter que levar ela à noite para fazer xixi, porque ela mijava na cama, ela tinha problema, ela faz xixi na cama, ela tinha problema de vazar urina, ela não segurava. Então todo dia à noite tinha que levar ela para fora. Quantas vezes eu reclamei? Eu queria ela aqui agora para me levar ela todo dia para fora. E eu não tenho mais ela aqui comigo. Quantas vezes? Então, para de brigar com as pessoas da sua casa. Para, caramba. Aproveita enquanto você ainda tem. Porque depois que vai embora, não adianta mais. Não tem como trazer de volta. Não tem. Não tem, pô. Então, para de arrumar encrenca com as pessoas do seu lado. Para de maltratar as pessoas. Para de ficar. A pessoa tá quieta no canto dela. Fique quieta também, caramba. Por que arrumar encrenca com quem tá quieto no canto dela? A pessoa não faz mal pra ninguém e fica arrumando confusão. Por quê? Poxa, será que é preciso? É preciso perder alguém pra gente entender isso? Eu precisei perder minha cachorra pra entender isso. Muitas vezes eu reclamei de levar pra assistir à noite. Por quê? Porque eu estava jogando videogame, porque eu estava vendo televisão, vendo alguma coisa, e tendo que levar na hora errada. Eu reclamava. Agora, mas eu queria ela hoje aqui para levar ela lá, porque eu amava demais a minha cadela. E ela simplesmente se foi. Em uma semana ela adoeceu e foi embora. Eu não pude fazer nada. Gastei uma nota de remédio, coisa não adiantou. Desculpa, mas... Então, gente, para de arrumar a confusão. Para. É muito triste. A gente fica vivendo brigando, enquanto a gente pode estar vivendo feliz. Pra gente guardar boas lembranças dessas pessoas quando elas se forem. Vamos viver bem, ou as pessoas terem boas lembranças de nós. Pra que ficar arrumando encrenca com quem tá quieto? Pra que, gente? Pra que discutir por besteira que não vai levar ninguém a nada? Porque a pessoa não ajudou a carregar uma bolsa que é da própria pessoa. Para com isso. Eu fui o melhor filho que eu poderia ser pra minha mãe. Quando ela precisou de mim, eu tava lá pra cuidar dela. Eu só não fiquei no hospital com ela. Mas em casa, eu cuidei dela com um sorriso no rosto. Eu estava exausto, cansado, sofrendo de dores, porque eu trabalhei o dia inteiro em casa, porque era só eu em casa, porque ela estava impossibilitada. E eu estava lá com um sorriso no rosto, sempre que ela chamava, eu estava lá. Ajudava a carregar a urina dela, ajudava a tirar as fezes dela, ajudava ela a tomar banho na cama, porque ela não podia sair da cama. Ela se higienizar a tudo. Ela não podia sair da cama, porque ela tinha quebrado o fêmur. E eu cuidei dela. Eu cuidei e fiz a minha obrigação de filho com ela. Fui o melhor filho que uma mãe poderia ter. Então eu não admito que a minha mãe fale nada de mim. Porque eu fui o melhor filho que ela podia ter. E faria tudo de novo se precisasse. Espero que nunca mais precise. Mas se precisar, eu vou cuidar dela de novo.
Eu cuido com o maior prazer do mundo. Porque eu amo minha mãe, eu faço por ela o que for necessário. Eu só não fico no hospital. Agora, não é porque eu não carreguei uma bolsa que tem que ficar arrumando confusão. Entende, queridos irmãos? Para! Não vão perder tempo com besteira. A vida é tão curta. Quer ver, eu chamo de tia porque ela é mulher do meu tio, então a mulher do meu tio é minha tia. Ela foi ao Canadá, voltou, em menos de um mês que ela voltou ao Canadá, ela morreu. Ela desenvolveu um câncer no estômago, começou a passar mal, mal, mal. Foi para o hospital 2 vezes, a terceira vez que foi para o hospital foi internada e não saiu mais. Passou o último aniversário dela internada no hospital, o estômago dela foi parando, parando, foi câncer de estômago. Nem, nem diagnosticada ela chegou a ser. Tá? Será que meu primo pensava, quando a mãe dele estava lá no Canadá com ele, ficou lá de fevereiro até mês de outubro do ano passado? Será que ele imaginava que a mãe dele, quando ela vinha embora para o Brasil, que ele não veria mais a mãe viva? Ele não viu mais a mãe dele viva. E quando ele chegou do Canadá para vê-la, ela já estava morrendo. Ele chegou hoje, ela morreu hoje mesmo. Ela só olhou para ele, falou com ele muito pouco, certo? Nem sei o quê. E ela já se foi. Será que ele imaginava isso? Claro que não. Quanto tempo será que ele perdeu brigando, discutindo com ela, arrumando confusão? Tempo que podia estar vivendo com ela. Não vamos perder a vida com discussão, gente. Eu não suporto a discussão, eu não suporto isso. Só que infelizmente eu vivo com uma pessoa que é a minha mãe, que parece que ama a discussão. Que ama a discórdia, que não sabe fazer as coisas para não arrumar a discórdia. Perdendo tempo do que a gente poder estar vivendo em harmonia. A gente sabe quanto tempo mais vamos estar aqui. Por que não viver bem? Por quê? Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Não perca seu tempo. Porque a hora que vai uma pessoa querida, como foi a minha cadela, a gente vai sofrer terrivelmente a falta. Não tem um dia que eu não sinta a falta dela. Várias vezes já me peguei chorando, sentindo a falta dela, do carinho dela, de estar com ela perto de mim, de abraçar, de beijar ela como eu fazia. Mas não tem mais jeito, não tem como trazer ela de volta. Se eu aproveitei enquanto ela estava aqui, ótimo. Se eu não aproveitei, já era. É melhor que a gente aproveite e fique com a nossa mente tranquila. Para que a pessoa aí, a gente ficar, como é que fala? A gente ficar com consciência tranquila, não ter remorso de nada. Entendeu? Para que nem Judas. Judas se matou de tanto remorso que ele sentiu por ter traído Jesus Cristo. Por ter entregado o mestre dele na cruz. Ele sentiu tanto desespero, tanto remorso, né? Que ele não suportou. Mas ele não conseguiu se arrepender do que ele fez. Se ele tivesse se arrependido, aquele remorso, aquela dor diminuiria, Jesus Cristo teria perdoado. E ele continuaria sendo um apóstolo. Assim como ele perdoou Pedro. Mas Judas não se arrependeu, ele não quis o perdão. Ele não mudou, né? Assim como Deus fala, Esaú deixou de ser Esaú, agora ele virou Israel. Jacó deixou de ser Jacó e virou Israel. Mas Esaú continuou sendo Esaú. Então Deus não pôde perdoar Fernando por Esaú, porque ele não mudou o jeito dele. Ele não mudou. Entendeu? Agora, Jacó mudou. E por isso teve o nome trocado para Esaú. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos viver em paz, com a paz do Senhor. Que nós possamos viver bem com as pessoas à nossa volta. Perdoar, ter nossa mente tranquila. É tão maravilhoso a gente pôr a cabeça na travesseiro e dormir, queridos irmãos. Tão bom. Pessoa que tem a mente cheia jamais vai dormir. Vai dar sempre com insônia, sempre dormindo um pouco e acordando, porque a pessoa não se livra daquele sentimento ruim que está dentro dela. Ela insiste em viver errado. Quem vive errado sofre as consequências. E não esqueça, é só você que vai sofrer se você não perdoar. Não é quem te fez mal, é você. O perdão é uma libertação para você, não para ele. Para ele, a libertação dele é ele se arrepender e se voltar para Deus.
Se ele fizer isso, ele vai estar salvo, com ou sem o seu perdão. Agora, você não estará se você não perdoá-lo. Né? Aí você vai falar, mas é injusto, o cara mata uma pessoa que eu gosto e eu não perdoo, e aí o cara se arrepende e ele vai estar lá sendo matado, e eu que fui uma pessoa certa, não cometi erro nenhum de coisa, não vou estar? É, mesmo, é assim. Porque Deus não pode perdoar. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado, não tem como. Entenda? Como que você vai ser perdoado se você acha que a pessoa não deve ser perdoada? Você entende? Deus vai tratar você da mesma maneira que está tratando o outro. Se você acha que é certo não perdoar, Deus então vai te tratar do jeito que você acha que é certo. Não vai te perdoar também. Simples. Por que você acha que Deus tem que te perdoar se você acha que não é certo perdoar o outro? Você acha que você é melhor que os outros? Claro que você não é. Perdoe. 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 É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Abra sua mente. Não precisa nem falar com a pessoa. Caia de joelhos nesse momento, quem puder joelhar, quem puder, vai de pé mesmo, vai num canto sozinho. Ore a Deus e fala, Deus, meu Pai, nesse momento eu perdoo a todos que tenham me feito mal. Liberte-me desses sentimentos ruins. Limpa a minha mente, todo esse lixo que eu acumulei a semana inteira. A minha vida inteira. Me liberta disso, porque eu preciso perdoar, porque eu preciso me libertar. Eu não aguento mais viver essa vida de amargura, essa vida sem dormir, essa vida com a mente pesada. Ore, meus irmãos, e peça a Deus, tá certo? Eu vou orar por mim e por vocês agora. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, que todos nós possamos absorver tudo isso, refletir e pôr em prática o que está sendo ensinado aqui. Abra a nossa mente, queridos irmãos. Querido Deus, meu Deus amado, abra a nossa mente e limpe de todo o lixo que tiver acumulado. Libere, Senhor, dessa amargura. Todas essas pessoas que estiverem guardando esses lixos, que elas sejam libertas nesse momento. Que o perdão caia sobre elas e que elas perdoem as pessoas à sua volta. Não dê paz a essas pessoas enquanto elas não perdoarem, Senhor. Que todos possamos perdoarmos e limparmos a nossa mente, que todos nós possamos colocar a cabeça no travesseiro, assim como eu coloco a minha, e durmo tranquilamente, porque eu tenho minha consciência em paz, porque eu não guardo rancor de ninguém, porque eu vivo minha vida um dia após o outro. O que aconteceu ontem ficou no passado, meu Senhor, e quem vive de passado é museu, meu Deus. Então, liberte essas pessoas que não conseguem perdoar, para que elas possam perdoar, Senhor, que elas possam viver melhor, que elas possam experimentar o que é viver sem esse peso em cima delas, porque elas não sabem o que é bom viver sem esse peso. Por favor, meu Deus, que assim seja, Pai, que possa nos iluminar e as pessoas que estiverem inscritas no meu canal, que estiverem trabalhando, que possam chegar em casa em segurança, que assim seja. Obrigado, meu Deus. Amém. Queridos irmãos, abra a mente de vocês, perdoe, limpe-se essa coisa ruim que está dentro de vocês. Experimente viver sem esse peso. Vocês vão ver que é tão maravilhoso, vocês nunca mais vão ter esse peso entre vocês. E vão pensar, como eu tô falando, como eu fui estúpida. Como eu fui estúpido. Por que eu demorei tanto tempo para descobrir isso? Pra aceitar o que as pessoas estavam me falando. Quanto tempo que eu demorei, quanto tempo que eu perdi vivendo amargurado, vivendo com esse peso na minha consciência. Agora eu me sinto livre, feliz, leve. Agora eu durmo tranquilo. Lembre disso. Experimentem. Liberte-se. É para você que o mal está fazendo, não é para aquela pessoa. Se você acha que está fazendo mal para a pessoa, o teu egoísmo está te destruindo. Está te fazendo mal para você. Satanás está usando do seu egoísmo de não querer perdoar aquela pessoa para prejudicar você. Ele sabe muito bem que o não perdoar prejudica você e tira a tua salvação. É você que vai perdoar. Satanás sabe disso. E ele está usando esse seu egoísmo contra você. Porque a pessoa não querer perdoar a outra para prejudicar a outra, para não dar um perdão para a outra, é egoísmo. Está sofrendo. Entendeu? Não adianta sofrer. Tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Que assim seja.
A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Amém. 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 E lembre-se, se você não perdoar, aquele que não perdoar sua semelhante aqui na terra, não será perdoado por Deus. Repito, se você não perdoar aqueles que tenham lhe ofendido, não serão perdoados por Deus. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Perdoai-me pelos meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Até na oração do Pai Nosso, Deus está nos ensinando a perdoar. Lembre-se disso. Se você não perdoa, você não é de Deus. Lembre-se disso. Muito obrigado, meus irmãos. Tenha um excelente fim de dia. Deus abençoe a todos.